6. Nos primeiros tempos, em Petersburgo, o príncipe Andrei sentiu que todo o seu modo de pensar, elaborado ao longo da sua vida solitária, se esboroava em confronto com aquelas pequenas preocupações que o assoberbavam em Petersburgo. À noite, de volta à casa, apontava na sua agenda 4 ou 5 visitas e rendezvous necessários com hora marcada. Os atos mecânicos do dia-a-dia, um horário que lhe permitisse chegar a tempo a todos os lados, roubavam uma boa parte da sua energia vital. Não fazia nada, não pensava em nada, nem tinha tempo de pensar. E quanto a falar, só falava com êxito daquilo em que tinha refletido na aldeia. Às vezes notava, com desgosto, que lhe acontecia dizer no mesmo dia a mesma coisa em várias sociedades. Mas os dias ocupavam-no tanto que não tinha tempo de pensar no nada que fazia. Speransky, tanto no primeiro encontro em casa de Kochubey, como na quarta-feira seguinte em sua casa, onde recebeu Bolkonsky e falou com ele a sós, demoradamente e com confiança, causou grande impressão no príncipe Andrei. O príncipe Andrei considerava seres desprezíveis e insignificantes tantas pessoas e gostaria tanto de encontrar numa pessoa o ideal vivo da perfeição por que ansiava, que acreditou com facilidade ter encontrado em Speransky esse ideal de homem plenamente racional e virtuoso. Se Speransky fosse da mesma sociedade que o príncipe Andrei, se tivesse a mesma educação e hábitos morais, Bolkonsky veria rapidamente nele os lados fracos, humanos, não heróicos, mas aquela mentalidade lógica tão estranha para ele inspirava-lhe ainda mais respeito porque não a compreendia totalmente. Além disso, Speransky, fosse porque dava alto valor às capacidades do príncipe Andrei, fosse porque achava necessário conquistá-lo para os seus interesses, exibia perante Bolkonsky a sua razão calma e imparcial. E lisonjeava o príncipe Andrei com aquela lisonja esmerada, à mistura com uma certa presunção, que consiste no reconhecimento tácito do interlocutor, juntamente consigo mesmo, como os únicos capazes de compreenderem a estupidez de todos os outros e a inteligência e a profundidade das suas próprias ideias. Durante a sua longa conversa de quarta-feira à noite, Speransky repetiu mais de uma vez: aqui, entre nós, olha-se para tudo o que ultrapassa o nível geral do hábito enraizado. Ou, com um sorriso, mas nós queremos que os lobos estejam fartos e as ovelhas vivas. Ou ainda, eles não são capazes de perceber isto. E tudo com a expressão de quem diz nós, eu e o Senhor compreendemos quem são eles e quem somos nós. Esta primeira longa conversa com Speransky apenas intensificou no príncipe Andrei a sensação com que ficara dele no primeiro encontro. Via nele um homem racional, de pensamento rigoroso, de enorme intelecto, que, graças à sua energia e persistência, chegara ao poder e o utilizava para bem da Rússia. Speransky, aos olhos do príncipe Andrei, era precisamente o homem que o próprio Bolkonsky gostava de ser. O homem que explicava racionalmente todos os fenómenos da vida e que apenas reconhecia como real o que era racional. Portanto, é um hegeliano. Sabendo aplicar a tudo a medida da racionalidade. Tudo no discurso de Speransky se apresentava tão simples e claro que o príncipe Andrei involuntariamente concordava com tudo. Quando objetava e discutia, fazia-o apenas porque desejava ser independente e não se submeter por completo às opiniões de Speransky. Tudo estaria bem com ele, por certo, mas havia uma coisa que perturbava o príncipe Andrei. Era o olhar frio de Speransky, um olhar espelhado que lhe tapava o acesso à alma. E também aquela sua mão branca e delicada para que o príncipe Andrei olhava involuntariamente, como se olha para as mãos das pessoas que têm poder. Por qualquer razão, aquele olhar espelhado e aquela mão delicada irritavam o príncipe Andrei. Também o impressionava desagradavelmente o desprezo exagerado pelas pessoas que detectavam em Speransky e a variedade de métodos de argumentação que utilizava para confirmar a sua opinião. Utilizava todos os possíveis instrumentos do pensamento, excluindo as comparações. E como parecia, o príncipe Andrei passava de uma maneira ousada demais de um instrumento para outro. Ora se punha na posição de um homem prático que censurava os sonhadores, ora na de um satírico que ironizava sobre os seus adversários, ora se tornava rigorosamente lógico, ora se elevava às esferas metafísicas. Utilizava com a maior frequência este último argumento
não é este argumento, instrumento de argumentação. Transferiu o problema para as alturas metafísicas, passava para as definições de espaço, tempo e pensamento e, bebendo lá as refutações que lhe convinham, descia de novo para o campo da discussão. Na generalidade, o traço essencial da mente de Speransky e que espantou o príncipe Andrei era uma fé inabalável, sem dúvidas, na força e na legitimidade da razão. Era claro que nunca lhe poderia passar pela cabeça a ideia, tão normal para o príncipe André, de que, em qualquer caso, era impossível exprimirmos tudo o que pensamos. Speransky nunca se colocava a dúvida: não será absurdo tudo o que penso e tudo em que acredito? Era esta peculiaridade invulgar da mente de Speransky que sobremaneira atraía o príncipe Andrei. Nos primeiros tempos do seu relacionamento com Speransky, o príncipe Andrei alimentava uma admiração apaixonada por ele, idêntica à que tivera em tempos por Bonaparte. A circunstância de Speransky ser filho de um padre a quem os nécios se achavam no direito de desprezar, e desprezavam de facto, identificando-o como um sutaina, um filho de pobre, obrigava o príncipe Andrei a ser ainda mais escrupuloso com os seus sentimentos em relação a Speransky e, inconscientemente, valorizava-o ainda mais na sua alma. Na primeira visita de Bolkonsky à sua casa, Speransky, discursando sobre a Comissão para a Legislação, contou com ironia ao príncipe Andrei que a comissão já existia há 150 anos, tinha custado milhões e não tinha feito nada. São primos dos portugueses. Que o Rosenkamp se limitara a colar etiquetas em todos os arquivos da legislação comparativa. E foi com isso que o Estado gastou milhões, disse ele. Queremos entregar o novo poder judicial ao Senado, mas não temos leis. É por isso que, para pessoas como o senhor, meu príncipe, é mesmo um pecado não estarem ao serviço atualmente. O príncipe André respondeu que para isso era preciso ter formação jurídica, coisa que ele não tinha. Mas se ninguém a tem, o que se pode fazer? É os círculos viciosos de que temos de fazer um esforço para sair. Transcorrida uma semana, já o príncipe Andrei era membro da Comissão para os Estatutos Militares e, o que ele não esperava, chefe da repartição da Comissão Legislativa. A pedido de Speransky, pegou na primeira parte do Código Civil que estava a ser elaborado e, com a ajuda dos Códigos de Napoleão e Justiniani, deitou mãos à redação do capítulo Direitos Pessoais. 7. 2 anos atrás, em 1808, de regresso a Petersburgo depois da viagem pelas suas herdades, Pierre, sem querer, ficou à frente da maçonaria petersburguense. Organizava lojas de mesa e funerárias, recrutava novos membros, cuidava da unificação de várias lojas e da aquisição de cartas autênticas. Punha do seu dinheiro para a organização dos templos e, como a maioria dos membros eram parcos e pouco pontuais, completava na medida do possível as somas da coleta das esmolas. Mantinha praticamente sozinho, às suas expensas, a Casa dos Pobres, fundada pela Ordem de Petersburgo. A sua vida, entretanto, decorria como antes, com as mesmas paixões e o mesmo desregramento. Gostava de comer e beber bem, e, embora o considerasse imoral e humilhante, não conseguia conter-se e abster-se dos divertimentos da rapaziada solteira. Na embriaguez das suas ocupações e paixões, Pierre, ao cabo de um ano, começou, no entanto, a sentir que, quanto mais tentava afirmar-se nos fundamentos maçónicos em que assentava a sua vida, mais eles lhe fugiam debaixo dos pés. Sentia ao mesmo tempo que, quanto mais estes fundamentos lhe fugiam debaixo dos pés, mais escravizante era a sua ligação com eles. Ao entrar na maçonaria, experimentara o sentimento da pessoa que, confiante, assenta o pé na superfície lisa de um pântano. O pé afundou-se-lhe. Esperando ainda em que o sol fosse firme, assentou o outro pé e afundou-se ainda mais, atolou-se e já andava com lama pelos joelhos. Iosif Alexeyevich não estava em Petersburgo. Nos últimos tempos afastara-se das lojas petersburguenses e tinha residência permanente em Moscou.
Todos os irmãos, membros das lojas, eram pessoas que Pierre conhecia do grande mundo, sendo muito difícil ver neles apenas irmãos maçons, e não o príncipe B ou Ivan Valievich D, a quem conhecia na vida como pessoas fracas e insignificantes. Debaixo dos aventais e das insígnias maçónicas, entrevia-lhe as fardas e as condecorações que eles procuravam obter na vida. Muitas vezes, ao recolher as molas e contando ao todo 20 ou 30 rublos, ademais inscritos a crédito, entre 10 membros, metade dos quais eram tão ricos como ele, Pierre recordava o juramento maçónico de que cada irmão prometia dar todos os seus bens ao próximo, e assim se criava a dúvida na sua alma, uma dúvida que ele tentava passar por alto. Dividia todos os irmãos que conhecia em 4 categorias. Na primeira incluía os irmãos que não tomavam parte ativa no trabalho das lojas nem nos assuntos terrenos, mas que se ocupavam exclusivamente dos mistérios da ciência da ordem, das questões da tripla designação de Deus ou dos 3 princípios das coisas, enxofre, mercúrio e sal, ou do significado do quadrado e de todas as figuras do Templo de Salomão. Pierre tinha muito respeito por esta categoria de irmãos, a que pertencia principalmente os mais velhos, e pensava o próprio Iosif Aleksevich, mas não partilhava dos interesses deles. O lado místico da maçonaria não lhe falava ao coração. Na segunda categoria incluía Pierre a si mesmo e os que, com ele, se identificavam na busca e na hesitação, que ainda não tinham encontrado o caminho direto e compreensível, mas que ainda tinham esperanças de o encontrar. Na terceira categoria entravam os irmãos, a maioria deles, que não viam na maçonaria mais do que a forma exterior e os rituais e que apreciavam o cumprimento rigoroso desta forma exterior, sem se preocuparem com o conteúdo e o significado dela. Assim eram Wilarski e o próprio grão-mestre da loja central. Finalmente, na quarta categoria, incluía-se um grande número de irmãos, sobretudo entre os que tinham entrado nos últimos tempos, que, segundo observava Pierre, não acreditavam em nada, não tinham quaisquer desejos e entravam na maçonaria tão só para travarem conhecimento próximo com os irmãos jovens ricos, com títulos de peso e bons relacionamentos que abundavam na loja. Continua tudo igual. Pierre começava a sentir-se insatisfeito com a sua atividade. A maçonaria, pelo menos a que conhecia aqui, parecia-lhe às vezes que assentava em aparências. Não lhe passava pela cabeça duvidar da própria maçonaria, mas desconfiava que, na Rússia, ela seguia um caminho errado e se desviava da fonte. Por isso, no fim do ano, Pierre foi ao estrangeiro para se iniciar nos segredos superiores da ordem. No verão de 1809, Pierre voltou a Petersburgo. Pela correspondência dos nossos maçons com os maçons estrangeiros, sabia-se que Bezukov, no estrangeiro, ganhara a confiança de muitas personalidades altamente colocadas, se iniciara em muitos segredos, que tinha sido elevado ao grau superior e trazia consigo muita coisa que contribuiria para o bem comum da causa maçónica na Rússia. À sua chegada, todos os maçons de Petersburgo foram visitar e bajular, e a todos pareceu que ele escondia e preparava alguma coisa. Foi marcada uma reunião solene da loja do 2º grau, reunião essa em que, prometia Pierre, comunicaria o que tinha a comunicar aos irmãos petersburguenses da parte dos dirigentes superiores da ordem. A sala estava à cunha. Depois dos ritos do costume, Pierre levantou-se e começou o seu discurso. Queridos irmãos, começou corado, titubeando com o discurso escrito na mão. Não é suficiente observar na paz da nossa loja os nossos mistérios. É necessário agir. Agir. Temos de agir, mas estamos adormecidos. Pierre pegou no seu caderno e começou a ler. Para a divulgação da verdade pura e para assegurar a vitória da virtude, começou a ler, temos de libertar as pessoas dos preconceitos, divulgar as regras correspondentes ao espírito do tempo, encarregar-nos da educação da mocidade, unir-nos com laços inquebrantáveis com os mais inteligentes dos homens, superarmos corajosa e ao mesmo tempo sensatamente as superstições, a descrença e a estupidez, formar a loja com pessoas que nos sejam fiéis, ligadas entre si com um objetivo único e que tenham poder e força.